Vou fazer uma resenha aqui sobre o Jair Bolsonaro. É, Se o Lula tivesse vindo nessa época da pandemia, mesmo que ele tivesse feito tudo certo, tá? Ou tivesse tido alguns erros, ele sairia talvez mal visto, tá? Porque a gente não sabe como seria a postura de governo. E logo depois viria o Bolsonaro com as tais promessas, como sendo uma promessa, e ganharia, né? E faria e faria tudo o que ele gostaria de ter feito, né? O que a pandemia acabou atrapalhando. Essa questão de orçamento secreto, mas foi o Lula, foi a Dilma que inventou. Gente, um governo transparente não precisa esconder todas as coisas. Se está escondendo é porque existe essa prerrogativa, existe essa, como é que eu posso dizer assim, essa brecha, né, no nosso sistema político, onde a pessoa pode. Porque o que está acontecendo é muito grave. Um político que vai pegar os recursos financeiros não é citado ali no portal da transparência como antes era. Tá? Então, mesmo com o sigilo anterior, o nome do político que destinou dinheiro à área X ou à área Y estava ali, agora não está. Isso é gravíssimo. O nome do político tinha que constar ali, porque senão vira bagunça. Especialistas nisso dizem que não está certo. Então nós vamos ver o seguinte: mas todos os outros governos criou isso, mas como que é usado isso? Né? O cara cria uma arma, mas como isso é utilizado? Nas mãos do policial é uma benção, na mão do bandido não é. Não é. Então, como que foi usado isso? Eu sempre falo que se o Bolsonaro fosse um cara que ele não tivesse dito tanta coisa, que ele não tivesse feito tanta coisa, como diz a música, se ele não tivesse exagerado a dose, ele tinha vivido um amor de quartel, né? É, a postura do Bolsonaro diante da pandemia, ela foi mundialmente criticada. Eleitores do Bolsonaro criticam as posturas dele. Alguns apoiam tudo que ele faz. Cara, ele podia fazer cocô em rede nacional, assim, na bandeira, que as pessoas ainda continuariam fazendo apoio a ele, tá? Continuariam porque ficou uma coisa muito fanática, mas é o direito do povo, tá? Então a postura dele, se ele fosse um cara com uma postura melhor, ele teria mais eleitores. Porque no final de tudo, ele teve o controle da máquina. O que é a máquina? A máquina é o sistema. Foi informado que alguns policiais federais estavam fazendo blitz. Isso é um absurdo. Não pode ter isso na época da, do- da votação. Tá? E algumas pessoas confirmam que quem falava que votava no Bolsonaro, eles colocavam adesivo 22 e passava nas demais blitz. E quem não votava ficava preso na blitz. Isso foi uma coisa absurda, absurda. Você pode ser eleitor de Bolsonaro, vocês não podem defender isso. Isso é uma coisa terrível. Com certeza, alguns empresários pagaram pessoas para votar no Bolsonaro. Nós vemos que o Lula, como é que ele ganha com 6 milhões, quase 6 milhões de votos no primeiro turno e no segundo 2 milhões de votos? Tem alguma coisa estranha, tá? Tem alguma coisa estranha, lógico que nós temos o equilíbrio ali, Simone Tebet, Ciro, mas, pô, Simone Tebet era da CPI da pandemia. O Ciro é centro-esquerda. Praticamente os votos dessas pessoas eram do Lula. Por isso que tem alguma coisa estranha, tá? Então, temos que avaliar o contexto do que está acontecendo no Brasil, né? É uma questão muito estranha. Eu vou falar, vai ativar o 142, não vai, o 142 não é, tá mal interpretado ali, tá? Não tem poderes subjugando o outro, não é assim que a banda toca. O presidente eleito foi o Lula, tá? Quem não é bobo sabe que como ele é o líder do executivo e o judiciário, ele é o guarda da Constituição, você tem dois poderes aí. Você tem dois poderes. O exército sabe que ele não vai ir contra dois poderes, né? Que os generais, alguns vão ficar do lado da Constituição, mesmo que alguém viesse a aderir a um tipo de golpe. Você tem dois poderes contra um.
né? Você tem o líder do executivo, que é o Lula, que como ele já foi, como ele já ganhou, ele só não assumiu ainda, mas ele já é o proposto líder, escolhido pela população, a maioria. E você tem o judiciário. Então você tem o povo, você tem o judiciário e você tem ele como líder do executivo. Então fica difícil um golpe, ficaria difícil, tá? Não vai existir golpe na minha percepção, não tem isso. As pessoas sonham com esse momento. E nós temos duas fake news brabíssimas. Uma foi aquela questão da falta de ar, né? Que o Bolsonaro faz falta de ar. Aquilo ali foi usado de uma forma irregular, vamos ser corretos nos nossos argumentos. Ele não estava fingindo, não estava imitando uma pessoa com falta de ar na pandemia. Ele estava dizendo exatamente: vocês vão esperar a pessoa chegar e ficar com falta de ar para depois levar no médico. Pegaram uma parte do vídeo, editaram e botaram lá. E o povo ficou acreditando nisso. Aí depois falaram que o Lula apoia o ladrão que pega o celular para tomar cervejinha. Quando tu vai ver, o vídeo está editado também. O problema é que as fake news nesse nível precisam ser criminalizadas. Porque quem coloca essas fake news atrapalha todo um projeto. O ser humano tem que ter um pé atrás em certas coisas que dizem. Ou seja, um presidente tem uma linha reta sempre. Aí alguém vem e faz uma fake news dessa. No caso do Bolsonaro, quando ele fala não sou coveiro, algumas posturas negacionistas de uso de máscara, acaba endossando ainda mais, fazer as pessoas acreditar que realmente aquela questão da falta de ar era um deboche dele. Tá? Então, tipo assim, a pessoa já não gosta de você. Você tem uma postura totalmente inadequada para um presidente da República. Apoiadores dele mesmo não se afastaram alguns por conta dessa postura. E ali, cara, você acaba acreditando em tudo que é jogado ali. De um lado faz uma fake news, de outro. Então nós temos que entrar num compromisso de apurar essas questões. O brasileiro tem que ter um compromisso de apurar as coisas. Você vai conversar com um cara sobre fiéis, o cara não sabe, mas acha que sabe e ele vive daquela coisa que está na mente dele. Não, vamos pegar aqui uma pessoa especialista nessa área. Vamos pegar um cientista político para falar da situação de um país, tá? Pessoas pegam notícias lá do passado e jogam. Cara, o problema do brasileiro não é o presidente, o problema é o próprio brasileiro. O problema é o próprio brasileiro. As igrejas deixaram Jesus Cristo de lado para fazer um apoio a um presidente. Cristãos bolsonaristas apoiaram isso dentro de uma igreja, lugar disso. Se fossem os petistas que fizessem isso. Ou uma pessoa chegou a falar, não, você apoia a Anitta é isso, a Anitta é aquilo. Gente, se você for no TikTok, você vai ver pessoas que não ganham o salário da Anitta. Por menos que isso, para ganhar presentinho no TikTok, faz pior do que a Anitta, tá? Então, o problema é da sociedade, o problema não é da Anitta. Ah, mas o cara, o Lula tá lá vendo duas pessoas se beijando, dois homens se beijando. Bom, ele é o presidente de todos, inclusive daqueles homens que estão se beijando. Não é o presidente de uma pessoa só. Ele é convidado por uma parada, uma situação, ele pode não concordar com aquilo, mas ele não vai expressar aquilo, que isso vai pegar mal para ele. Você expressar isso no dia de hoje pega mal. Você tem o seu pensamento, não acho certo. Esse problema é o seu achismo. Você é um presidente de todos. Olha que pouca vergonha. Gente, em todos os governos, no carnaval, as pessoas fazem sexo na rua. Isso é filmado, isso é colocado, sabe? Isso todos os dias você vê escândalos de ambos os lados, de ambas as sexualidades. Então não podemos chegar e dizer, fulano de tal X é mais errado do que o fulano de tal Y. Não, a corrupção que dá aceitação a isso é o mundo de hoje que nós vivemos, tá? E essas liberdades não vão ser restritas. Essas liberdades não vão ser restritas. Pô, a mulher fez uma denúncia aí que um homem entrou no banheiro com ela e com a filha, ela estava xingando ele de tudo quanto é nome. Eu pensei que o cara fosse um travesti, né? Que poderia usar o banheiro. Mas quando eu vi, era um homem mesmo. E a mulher estava indignada e não foi sem razão. O cara simplesmente entra no banheiro e falou assim: você não queria o Lula? Então agora você vai ter que dividir o banheiro com a gente, com o homem também.
Ele cometeu um crime. A cara dele foi exposta na internet. Ele cometeu um crime. Ou seja, isso é. Vocês aprovam isso? Precisa analisar essas questões. Tá estranho isso daí. Você não pode ter um comportamento porque a pessoa votou, é direito democrático dela. Aprendamos a viver uma democracia, aprendamos a viver com as diferenças, aprendamos a viver em harmonia, que os três poderes têm que andar em harmonia. A população está totalmente alienada, ou seja, muita gente fica de fora, né? Não consegue, tipo assim, eu sou apoiador de Bolsonaro, mas não consegue chegar pro outro e falar, cara, nós somos bolsonaristas, mas esse comportamento está errado. Ou o petista falar, esse comportamento está errado. Não, não conseguem, cara. Então o problema nosso é do próprio país que vai ter que começar a reestruturar uma ideia de que tudo tem que ser conversado. Quando a gente passar a analisar cada situação milímetro por milímetro, pegar especialistas, conversar, verificar, pegar opiniões diversas, fazermos entrevistas realmente verdade, esquecer os mitos, sabe o que vai acontecer? Vai ter ainda gente fanática, mas vai ser a minoria. Vai ser a minoria. Então nós estaremos caminhando juntos para um Brasil melhor. Porque quando você vê, todo mundo quer um Brasil melhor, só que tem gente que quer o Brasil melhor só para ele. Eu sou empresário, então se tirar direitos trabalhistas está me beneficiando. Eu quero ter armas, tenho um bom salário, se vai fazer política de armamento, vai me beneficiar. Não pode ser dessa forma. Existem pessoas que trabalham nessa área, né, que fazem questão de armamentos, tem que sentar para conversar e ver o que dá para fazer ou o que não dá para fazer. O que pode ser feito, o que não pode, tá? Porque você tem policiais federais, você tem policiais civis, você tem pessoas que andam apaisando, e se todo mundo tiver armado, vai ser difícil de reconhecer quem é marginal. Então tem que, se querem armamento, tem que se verificar uma ideia de como seria feito isso. Se há necessidade. Primeiro, vamos equipar melhor as polícias, né, mais ativas, Polícia Militar, Polícia Civil. Vamos dar mais condições de trabalho, uma vida melhor para eles, tá? Mais dignidade. Como que é o hospital dessas pessoas? Como é o plano de saúde? Como é o seguro de vida dessas pessoas? Nós temos que fazer um levantamento para entender a situação. Porque será que vale a pena o cara arriscar a vida pelo salário que ele ganha hoje? Nós estamos falando de vida. O político centro traseiro lá em Brasília, a vida dele não está em risco. Se ele jogar no time que não bate, a vida dele não está em risco. Mas o policial está de frente aqui. Então vamos honrar aqueles que realmente estão com sérios problemas de vida. Porque um policial tem que se preocupar com a família dele. Injustiças podem acontecer com a família dele. Tá? Então, você tem um policial que precisa se preocupar não só com a vida dele, mas com a vida da família dele. E ele é policial 24 horas por dia. Como é que a gente vai trabalhar isso? Como é que a gente vai trabalhar a folga do policial quando ele estiver de folga? Como é que a gente vai ter alguém para sentar para procurar saber onde o cara mora, que tipo de proteção o cara tem? Vai ter uma inteligência supervisionando se aquele policial está protegido ou se tem alguém já tramando alguma coisa? Porque se eles não se unem pelo WhatsApp aqui e conversam entre si, eles estariam ferrados, porque eles se protegem. Eles se protegem porque eles conversam entre si. Então, entre eles criam uma força. Tá? Então, na folga, um cuida do outro. É um guerreiro cuidando do outro. E não pode entrar um grupamento de polícia que cuide desses grupos, né? Que dê dicas, que passe para eles as situações que estão acontecendo. Sua vida está sendo investigada. Tem fulano de tal, já jurou você. Tem que saber. Entende? Para se haver uma proteção. Agora, no Brasil, o que pode mudar toda essa realidade? O que pode mudar isso é a educação. A educação é aquilo que vai fazer com que as pessoas não acreditem em falácias, não aceitem retiradas de leis trabalhistas que fortalecem os empregos, a qualificação melhor, a mão de obra melhor,
faz com que, tipo, você possa ser um profissional encaixado no mercado e os pequenos empregos não fiquem tão disputados, porque tem gente, cara, que ele não consegue emprego, o mercado de trabalho não vai contratar ele. E essas pessoas não são contratadas por quê? Porque a pessoa às vezes não tem uma aparência saudável. A pessoa às vezes não tem uma moradia fixa, ela não mora, às vezes, ela mora às vezes num lugar onde o patrão não quer ter um empregado que more ali. Tem uma série de preconceitos de cor, uma série de preconceitos de sexualidade para se empregar, entende? Então, tipo que essas pessoas acabam ficando excluídas, sendo que elas pagam os mesmos impostos que a gente. Você vai comprar um alimento, tem imposto que ela está pagando ali sobre aquele alimento. Então ela está gerando, ela está movendo o Brasil, ela é uma das catracas do Brasil, não pode ser excluída. Esse papo de excluir ou de merecer as mulheres, por exemplo, a mulher tem que ganhar menos porque engravida. Essa fala foi uma fala absurda. Não pode. Olha as dificuldades que uma mulher tem para trabalhar. O homem não menstrua. O homem não vai trabalhar todo assado por conta de menstruação. O homem não vive passando mal por conta de problemas hormonais. O homem é mais forte, mais resistente. Então, as mulheres têm as suas dificuldades, tá? Então, é muito mais difícil para a mulher em certas questões do que para o homem. Então, se eles trabalham em funções iguais, segundo a CLT, o trabalhador que trabalha na mesma função tem direito à remuneração igual. Tem direito aos mesmos, tem os mesmos direitos constituídos. Então, uma fala dessa é uma fala misógina, uma fala que não condiz com a realidade. E nós temos que caminhar para um Brasil melhor, um Brasil sem ódio, já tem tanta coisa ruim, né? A questão das drogas, gente, se você dá educação ao seu filho, ele não vai cair nas drogas, tá? Raramente. A gente tem que ensinar as crianças a não darem o primeiro passo às drogas. Só que no mundo que nós vivemos, a bebida já é o primeiro passo, né? O jovem está tendo acesso a bebidas. Tem muitos jovens morrendo, tá? De embriaguez, de mistura de produtos de consumo químico, cigarro, drogas sintéticas, tem uma série de coisas, álcool, alcoolismo, né? Acidentes nós temos muito, então tem que ter uma fiscalização forte em questão dos acidentes, tá? Nas estradas tem que ter uma punição gravíssima para quem dirige alcoolizado, muito grave, tá? Tem que ter, se de repente até recolher o veículo e pagar uma multa caríssima para poder inibir. Tem que inibir. Senão a gente vai deixar. Se trata de vidas, gente. Se trata de vidas. Se o cara tá andando também com o carro todo ferrado, sem condições, tem que inibir. O carro tem que ter uma condição, porque um carro daquele solta uma peça, a peça vai na cabeça de um, a roda solta, machuca um, sofre um acidente, outros carros não tem nada a ver, se envolvem nesse acidente, morrem pessoas por conta de quê? De uma irresponsabilidade. Ah, mas a gente não tem dinheiro para consertar. Irmão, a vida das outras pessoas tem que estar em jogo, porque as outras pessoas pagam os impostos para que as estradas estejam bem, para que as fiscalizações sejam feitas. Tá? Então, pensando no coletivo, temos que começar a ter esse tipo de cobrança, né? Facilitar a questão da habilitação, mas lógico que com saber realmente se o cara sabe dirigir, saber realmente se ele respeita as leis, sabe? É uma questão mais educativa, mais de consciência e saber mesmo se ele durante o curso do seu início de habilitação, ele realmente está cumprindo o seu papel de cidadão, tá? Então, tem que ter, não pode ter essas coisas. Nós vemos corridas de vans aí, os caras pegam a van e saem voar, não pode essas coisas acontecer, acidente. Temos que neutralizar isso. E para isso temos que ter policiamento ostensivo, forte, tá? Contra roubo, contra acidentes, contra um monte de coisas que precisam ser feitas nesse país. E nós vamos começar fazendo o quê? Primeiro, colocando pessoas sérias